Falar e fazer. Duas coisas tão diferentes, mas tão próximas uma da outra. A gente diz, a pessoa fala, mas não faz. Às vezes nós também lidamos com isso, nos comprometemos ou falamos algo e temos dificuldade de realizar aquilo que fazemos. Essas duas palavras, falar e fazer, tão necessárias uma da outra, mas tão difícil de levá-las junto em todos os momentos. São tão importantes para nós, para que não caiamos também neste julgamento. Fala, mas não faz. A palavra de Deus, isto é, algo falado, está ligado sim à ação de Deus. O Deus que fala é o Deus que faz. E se você quer aprender um pouquinho mais sobre isso, venha conosco neste estudo bíblico hoje sobre a carta de Tiago, no primeiro capítulo. Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Eu sou o pastor Francis e é uma alegria estar com você aqui, mais uma vez, podendo estudar a palavra de Deus neste momento. Eu sou pastor na congregação Concórdia de Gramado e também comunicador da Rádio Cristo para Todos, e é uma grande alegria ter você aqui conosco. Fique bem à vontade para curtir e compartilhar essa mensagem com quem assim você desejar. Passamos a leitura, então, no primeiro capítulo da carta de Tiago, que diz assim: Eu, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio saudações a todo o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo nenhum, pois quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. Quando o sol brilha forte e o seu calor queima a planta, aí a flor cai e a sua beleza é destruída. Do mesmo modo, quem é rico será destruído no meio dos seus negócios. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Não se enganem, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. Pela sua própria vontade, ele fez com que nós nascêssemos, por meio da palavra da verdade, a fim de ocuparmos o primeiro lugar entre todas as criaturas. Lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Porque a raiva humana não produz o que Deus aprova. Portanto, deixem todo o costume moral e toda má conduta. Aceitem com humildade a mensagem que Deus planta no coração de vocês, a qual pode salvá-los. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Porque aquele que ouve a mensagem e não a põe em prática é como uma pessoa que olha no espelho e vê como é. Dá uma boa olhada, depois vai embora e logo esquece a sua aparência. O Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Alguém está pensando que é religioso? Se não souber controlar a língua, a sua religião não vale nada, e ele está enganando a si mesmo. Para Deus, o Pai, a religião pura e verdadeira é esta: ajudar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e não se manchar com as coisas más deste mundo.
Há muita coisa aqui, na verdade, muitos pensamentos, muitas ideias importantes, mas elas são importantes no sentido que nos falam sobre o falar e o agir. Pois, como falei antes, a palavra de Deus, que é uma palavra que nós podemos escutar, ouvir, nunca é uma palavra que vem somente para o ouvido. Na verdade, a palavra de Deus, quando entra em nossos ouvidos, ela também entra em nosso íntimo, em nosso ser, e muda lá dentro de nós. Por isso, em primeiro lugar, nós não vemos a ação da palavra de Deus, porque ela acontece ali, no oculto do nosso interior. Mas ela está trabalhando, ela está fazendo coisas e nos fazendo aquilo que Deus deseja que sejamos, isto é, filhos de Deus. Mas à medida em que essa palavra de Deus continua operando em nossa vida, ela começa sim a aparecer em nosso viver. Ela começa a transformar as nossas decisões. Nós decidimos ou começamos a decidir coisas baseados na transformação que aconteceu lá dentro de nós. De repente, nossas atitudes, nossas decisões começam a se demonstrar em coisas muito práticas, como de repente, quando eu falhei, eu peço perdão. Ou dou perdão àquele que me pede o perdão. Ou de repente eu me importo com as pessoas. Ou de repente eu começo a perceber que as coisas deste mundo são passageiras. E se lembramos bem do que acabamos de ler, o Tiago começa a falar justamente desse primeiro momento sobre a questão daquilo que nós passamos. Ele lembra bem lá no versículo 2, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Se olharmos somente assim, sem lembrarmos da ação de Deus que acontece no nosso coração, essa parece uma daquelas frases que a pessoa diz, é fácil falar, mas fazer é tão difícil. Realmente, quando passamos por aflições, talvez a última coisa que nos lembremos é de ficar felizes. É claro que nós associamos a felicidade com o sorrir, com talvez pensar que tudo está bem, até mesmo nós temos essa ideia, né, de que quando tudo está bem, estamos felizes. Mas será que é assim mesmo? Será que a felicidade está em ter uma conta recheada de dinheiro? Será que a felicidade está em que acontece tudo o que eu quero, como eu desejo, da maneira como eu quero? Será que esta é a real felicidade? Lembra que quando a palavra de Deus entra em nosso coração, ela começa a fazer coisas. E há muitas imagens que a Bíblia usa para falar deste processo, como por exemplo o oleiro que está moldando o seu vaso. E muitas vezes, para justamente aperfeiçoar a sua obra, o oleiro quebra o vaso que ele está fazendo e o molda de novo. E assim sucessivamente. E mesmo nesse processo do moldar, o barro ganha sua feição de acordo com a mão do oleiro. Ele de repente queria ser mais gordo, mas justamente por causa da mão do oleiro, ele se tornava mais fino. Talvez ele gostaria de ser mais baixo, mas por causa da mão do oleiro, ele é feito mais alto. Enfim, a mão do oleiro, de fato, faz com que o barro ganhe a forma que o oleiro deseja. Nós somos como barro, nas mãos do oleiro. E como este barro, somos moldados segundo a vontade de Deus. E muitas coisas nos acontecem sem nós compreendermos e sem nós entendermos muito bem. A aflição é uma delas. Certamente, você deve ter passado por algum tipo de aflição, seja menor ou seja maior, mas quando falamos em aflição, talvez os adjetivos maior e menor nem caibam muito bem, porque cada um tem a sua aflição, cada um passa por sua angústia, o seu momento, que é particular e que para você, nesse momento, realmente é bastante grande e bastante significativo. Por isso, quando você escuta nesse momento, fica feliz, porque, afinal de contas, a aflição é boa. Isso não seria errado de dizer. Não é assim. Na verdade, quando Tiago fala para nos alegrarmos em nossas aflições, ele não está falando simplesmente de algo exterior, como ficar sorrindo o tempo todo. Não. Ele está nos dizendo, olha, o que realmente permanece na sua vida? Nós podemos pensar em dinheiro, podemos pensar em saúde, podemos pensar em bens, em muitas coisas. E temos que reconhecer que tudo isso passa. Não temos como garantir que teremos dinheiro para sempre. Sequer temos como garantir que teremos vida para sempre. Nós não garantimos isso.
Nossos remédios não garantem isso, nossos médicos não garantem isso, ninguém pode garantir isso de fato. Nem o melhor seguro pode garantir que você vai viver um tempo a mais ou um dia a mais. Não, apenas podemos fazer compensação por isso. O único que pode nos garantir que temos vida eterna é Deus. E é este Deus que nos diz, veja, quando você passa por aflição, é claro, dói, você chora, você passa por angústia e ninguém está menosprezando isso. Mas há uma mensagem que vem junto com isso. A mensagem é que as coisas dessa terra passam. E assim como o dinheiro passou, assim como a saúde passa, e assim como a própria vida nossa um dia passará aqui nessa terra, assim também as aflições passam. A aflição não é eterna. Por isso, ele não diz, olha, não é que você deve ficar alegre por causa da aflição, mas em meio à aflição, podemos sim nos alegrar, porque Deus, este nunca passa. Por isso, ouvir isso das bocas de Deus, ou como palavra de Deus, é bem diferente, porque Deus está conosco. Ele está lá, Ele nos ensina a chorar com os que choram, Ele nos ensina a nos alegrar com os que se alegram. Deus nos ensina que, de fato, a sua palavra permanece para sempre. E por essa razão, Deus continua conosco em todo o tempo. E há várias verdades que aqui são descritas e trazidas de novo para nós, pois de fato Deus constantemente traz a sua palavra e nos ajuda, porque certamente Deus é misericordioso. Ele na verdade está nos dizendo assim, olha, não fiquem olhando demais para as coisas passageiras. Tanto a riqueza como a pobreza passa. Também não está aqui exaltando a pobreza como se ela fosse algo maior do que a riqueza. Não. Na verdade, tanto ter como não ter são coisas que nós vivemos e experimentamos aqui nessa terra. É parte da nossa vida e de nossa experiência terrena. Por isso não está a vida cristã atrelada ao ter alguma coisa, mas sim ao receber de Deus a sua palavra. Por isso que disse no início que, na verdade, a palavra de Deus não é somente uma palavra dita da boca para fora. A palavra de Deus realiza coisa em nós. Quando Deus diz, perdoados estão os teus pecados, eles estão de fato perdoados. Quando Deus diz, eu estou contigo, Ele de fato está conosco. Quando Deus diz, olha, essas coisas todas passarão, mas a minha palavra permanecerá. A vida que eu prometo a você, você continuará tendo. Deus de fato faz isso. Pois as palavras de Deus não são meras palavras ditas da boca para fora, mas são verdade. E Deus não engana ninguém. Como diz também aqui Tiago em sua carta, no primeiro capítulo, Deus não pode ser tentado e também Deus não tenta ninguém. Isto é, a tentação é aquela tentativa de nos fazer cair da fé, de nos fazer esquecer de que a palavra de Deus não dura para sempre. Ou acharmos que a palavra de Deus pode nos enganar, ou achar que a palavra de Deus possa não realizar aquilo que ela se propõe a fazer. Não. O tentador, o diabo, esse sim quer sempre nos tentar, quer nos afastar da palavra de Deus, quer constantemente nos conduzir pelo mau caminho. Este sim está nos rondando e tentando nos levar para longe. Mas Deus está conosco. Ele é a nossa proteção, Ele é o nosso cuidado. Ele que está conosco quando sorrimos, Ele que está conosco quando choramos, Ele que está conosco quando temos esperança, Ele que está conosco quando nos falta a esperança, Ele está conosco quando temos saúde, Ele está conosco quando estamos doentes. Deus está sempre conosco, sendo o nosso protetor, o nosso cuidador. Por essa razão, temos a certeza da presença de Deus. Se olhamos para fora e podemos enxergar a luz, por exemplo, nós lembramos do Criador da luz, aquele que nos concede graça e paz. Quando olhamos, especialmente quando há umidade no ar, após a chuva, especialmente, e vemos o arco-íris, vemos o Deus que colocou ali o seu sinal da sua aliança com o mundo inteiro, pois Deus continua preservando essa terra, dando chuva, dando colheita e dando todo o necessário para a nossa vida. Mas às vezes ficamos focados demais, talvez, em coisas ruins, pois de fato elas acontecem, elas de fato nos tiram das estrideiras e abalam a nossa vida. Mas não pense nisso, não pense na força que você pode ter, pense na força que Deus é para você, porque Deus, em sua palavra, nos dá consolo e paz. Por isso, Tiago nos lembra lá no versículo 19, lembrem disto, meus queridos irmãos, cada um esteja pronto para ouvir,
mas demore para falar e ficar com raiva. Praticarmos mais a ação de ouvir, aqui está implícito o ouvir especialmente da palavra de Deus. Veja, sejamos sempre aptos e prontos para ouvir essa palavra de Deus, que transforma o nosso coração e que molda nossas atitudes para que possamos de fato agir de acordo com a vontade de Deus. Mas sejamos tardios para ficar com raiva. Sejamos tardios para agir pelo impulso. Sejamos tardios para agir segundo o nosso julgamento, mas que possamos aprender mais a olhar com os olhares de Deus e a perdoar do jeito de Deus. Porque, de fato, aprendemos com Deus a não sermos somente ouvintes da palavra de Deus, mas que o nosso ouvir se manifeste em agir. É fácil nós, seres humanos, cairmos neste erro de pensar que podemos ficar deitados, parados, como se a vida cristã se resumisse a ouvir. Na verdade, a vida cristã era sempre um ouvir. Mas este ouvir não é um ouvir apático, é um ouvir da palavra de Deus. E toda vez que ouvimos a palavra de Deus, esta palavra que tem vida, move o nosso coração e nos leva e nos conduz a dia a fazermos o bem. Por essa razão, a carta de Tiago, vocês veremos nos próximos capítulos, ela é recheada de conselhos muito práticos, de atitudes muito concretas da vida humana. Porque ela nos fala muito da ação da palavra de Deus em nós. Uma vez que nós a ouvimos, assim como a palavra de Deus não é um mero falar, mas é um falar unido com o agir, assim também a palavra de Deus que nos alcança, ela age em nós, de modo que ela nos move a agir com misericórdia e com amor. Por isso, não somos meros ouvintes da palavra, mas somos pessoas que ouvem conscientemente e trabalham de acordo com a palavra de Deus. Porque essa palavra nos molda, essa palavra nos aperfeiçoa, essa palavra constantemente nos conduz de novo a Deus e nos conduz de novo ao nosso próximo. E aqui está o resumo da vida cristã. É um viver amando a Deus e um viver amando o próximo. Não somente com palavras, mas também com elas. Sim, falando aquilo que é necessário, dizendo do amor que temos, do carinho que sentimos e de como nos responsabilizamos com as pessoas que nos cercam. Mas nossas palavras que são recheadas de atitudes, do estender a mão a quem necessita, do ajudar aquele que precisa, do ouvir aquele que precisa ser ouvido, do falar quando necessário, enfim, do praticar a fé e a vida cristã baseado nessa palavra que Deus nos dá. Assim, aprendemos muitas coisas, a não somente ouvir, mas também fazer, e não somente falar, mas também agir, para que as pessoas saibam que, de fato, nossas palavras não são vazias, mas estão cheias da palavra de Deus. Que assim, querido amigo, querida amiga, Deus possa, de fato, abençoar a sua vida com a sua palavra, e assim você possa perceber que nessa palavra de Deus você pode encontrar paz, misericórdia e amor, porque Deus é a palavra viva que se entrega a nós em Jesus Cristo, que é o Verbo divino, que de fato se presenteia a nossa vida, para que possamos de fato viver segundo a vontade de Deus. Que assim essa palavra alcance o seu coração e dê paz à sua vida. Convido quem puder a fazermos uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido e bondoso Deus, muito obrigado porque a Tua palavra alcançou o meu coração. E hoje eu sou transformado por essa palavra, a viver segundo o Teu querer, amando a Ti e amando o meu próximo. Cuida de mim para que eu possa de fato não somente falar palavras vazias, mas que as minhas palavras possam ser recheadas de atitudes, para que assim possa de fato viver de verdade e de coração aquilo que me ensinas. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Assim, deixamos nosso convite para participar dos nossos estudos bíblicos. Se você quiser também curtir e acompanhar a página, fique bem à vontade. E quiser também curtir e compartilhar essa mensagem, fique bem à vontade. Que Deus abençoe a ti e guarde sempre a tua vida. Até o nosso próximo estudo bíblico. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.